Boa noite. Está no ar, direto dos estúdios da TV Campos de Minas, mais um programa Direito da Gente. Eu sou Rafael Campos e tenho como meu convidado hoje no programa uma pessoa muito especial, que é o Dr. Rogério Greco, que é um dos maiores penalistas do nosso país. Ele é procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais, doutor em Direito pela Universidade de Burgos, da Espanha, e autor de mais de 12 livros. Boa noite, doutor Rogério. É um prazer ter o senhor aqui. Prazer é todo meu, Rafael. Para participar desse programa tão especial, eu trouxe também aqui ao meu lado a doutora Juliane Menezes Machado, que é uma das maiores advogadas criminalistas aqui da cidade de São João del Rei. Bondade sua. Boa noite, doutora Juliane. Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite. Doutor Rogério, a vinda do senhor aqui para nós é muito especial porque o senhor é, como eu já havia dito, um ícone do direito penal. E especialmente do direito penal, que o senhor tem título de direito penal do equilíbrio, que é um direito penal que não seja tão invasivo como nós temos visto. Recentemente o senhor lançou a segunda edição do seu livro, que se chama Sistema Prisional, Colapso Atual e Soluções Alternativas. E hoje nós vamos tratar aqui dessa questão do nosso sistema carcerário, que é uma das mazelas, com certeza, muito difíceis no nosso país, muito difícil, uma questão muito difícil de ser tratada. Da primeira edição do livro do senhor até essa segunda edição, melhorou alguma coisa ou continua tudo igual ou piorou? Rafael, assim, o sistema prisional nunca melhora, ele só piora. Ele piora por uma razão muito simples, ninguém se importa com o sistema prisional. Então, ninguém se importa com o preso porque o sentimento da sociedade, de uma forma geral, é que é aquele sentimento de bem feito. Quem mandou matar? Quem mandou roubar? Então, normalmente, o sentimento é esse. Então, o político não se preocupa com o sistema prisional. Vocês viram recentemente, no ano passado, que aconteceu na penitenciária de Pedrinhas, no Maranhão. Foram quase 70 presos mortos. Esse ano, quase 15, acho que 13, 12 presos mortos também em Pedrinhas. Ou seja, isso é inconcebível. Aquelas pessoas estão lá dentro, sob a responsabilidade do Estado. Eles foram condenados ao cumprimento de uma pena privativa de liberdade, ponto, que já é muito. Mas, assim, isso para a sociedade não tem muito sentido, não tem muita importância. Por quê? Porque o preso, ele normalmente ele é desprezado. Então, mas o que a sociedade se esquece é o pano de fundo dessas coisas. O preso está lá não porque ele quis matar, quis roubar. Então, assim, é porque o Estado não cumpre com as funções sociais dele, é completamente diferente. Eu tenho o privilégio de ser instrutor do BOP no Rio, que ficou muito conhecido por causa daquele filme Tropa de Elite, e tive com o BOP em muitas comunidades pacificadas e não pacificadas. E eu conheci uma realidade que para mim era uma coisa completamente estranha, inexistente basicamente no Brasil. Nós fomos em comunidades no Rio que se equiparam a Haiti, aquelas coisas que você olha as crianças, assim, a ausência do Estado é uma coisa insuportável de se ver. Uma vez nós entramos numa casa de um trabalhador, era um pai de família que tinha 4 filhos, ele estava com a bacia quebrada, entrevada numa cama, a esposa dele, uma pessoa com traços evidentes, uma pessoa com problemas mentais, 2 filhas evidentemente doentes mentais e duas crianças pequenininhas brincando no chão da casa, se é que eu posso chamar isso de chão. Era um lodo todo revirado e as crianças brincando ali igual porco no chiqueiro. Aí o que você quer, Rafa? Que essa criança saia de lá de cima daquela comunidade, que vem aqui, né, no seu programa, vem aqui na cidade, que não cuspa no chão, que não joga um papel na rua, que não furte o celular. Isso é hipocrisia. Então, quer dizer, enquanto o Estado não resolver o problema social, ele acha que o direito penal consegue resolver uma coisa que não é da nossa responsabilidade. Nós estamos virando os Estados Unidos. Hoje, o sistema prisional americano, envolvendo o sistema de pessoas dentro do sistema e fora do sistema, são, Juliana, aproximadamente 8 milhões de pessoas. 8 milhões de pessoas. Tem um sociólogo francês muito interessante chamado Luc Vacan, que ele escreveu uma frase que me marcou muito. Ele falou o seguinte, que os Estados Unidos conseguiram resolver o problema habitacional, porque eles prenderam todo mundo. Está todo mundo preso. Então, quer dizer, e o Brasil está caminhando para isso. Hoje, o nosso sistema prisional, hoje nós somos o 3º maior país do mundo em sistema prisional. Isso. 3º. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha, sabe? Aí as pessoas falam assim, o Brasil é o país da impunidade. Impunidade de quem? Você está se referindo a quem? Ao pobre, ao miserável? Não. Esse não é o país da impunidade, é o país da impunidade do mensalão. Aquela vergonha, aquela palhaçada que foi feita pelo Supremo Tribunal Federal. Aquilo é impunidade.
você pegar um Zé Dirceu, pegar aqueles quadrilheiros todos e aplicar uma pena de 7 anos e o Supremo se reunir para discutir se a pena foi alta, amigo, que absurdo é esse? Eu te garanto o seguinte, se um daqueles ali, como foi o caso do Marcos Valério, que foi condenado a 20 e tantos, não sei o quê, 30 e tantos, 40 e tantos, se fosse um Zé qualquer da comunidade carente, a pena de qualquer um daqueles políticos ali teria sido também desse nível, de 15, de 20, de 30, porque era o que eles mereciam, não é querer ser ruim, não. Então, assim, o país continua a ser, infelizmente, o país da impunidade com relação a essa classe. A classe A e a classe política, nós somos direito sim. penal tem clientela, né? Tem seu público-alvo, pode ter certeza disso. Boa noite, professor. Boa noite, Liane. Antes de mais nada, é uma honra imensurável estar com o senhor aqui. A honra é toda minha. Eu tive a oportunidade de ser sua aluna no curso de Ciências Penais na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E para começar as minhas perguntas, né, eu gostaria de fazer algumas considerações breves que o senhor pudesse fazer para nós, para que os telespectadores pudessem entender um pouco mais como é que funciona, como que essa questão carcerária, o cárcere hoje está lotado, as prisões estão lotadas. Mas eu gostaria de começar explicando para eles o que é crime. No Brasil, a gente tem uma concepção que a gente chama de bipartida. Existe um conceito de infração penal, que é o gênero, e você tem duas espécies. De um lado, os crimes e os delitos, que são expressões sinônimas, crimes e delitos, e do outro lado, as contravenções penais. Então, as contravenções penais, elas já estão até assim, já passou da hora do Brasil acabar com essa denominação contravenção penal. Porque se você adotar posturas minimalistas, e é bom que a gente explique que minimalismo não é o mesmo que ingenuidade, minimalismo significa eleição de prioridade. Então hoje, Juliane, a grande pergunta que a gente faz é o seguinte: a quem interessa uma justiça penal sobrecarregada? A quem interessa? Só interessa o sujeito de classe média, média alta, que não vai ser preso nunca, ele vai ficar postergando, né, o seu processo a vida inteira. Eu estava essa semana, ontem, eu estava em Fortaleza, e engraçado que eu estava lendo no Jornal de Fortaleza, se eu não me engano, a Maria da Penha também é do Ceará, não sei exatamente se ela é de Fortaleza, mas um caso que tinha acontecido em Fortaleza, de que o sujeito tinha matado a esposa dele, isso há 29 anos. Há 29 anos. Era um sujeito com capacidade financeira forte, capacidade econômica boa, há 29 anos. E agora que transitou em julgado, 29 anos, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Agora, eu te pergunto, se ele não tivesse uma condição financeira boa, ele estaria? Não. Agora, depois de 29 anos aqui, isso não acontece. Agora, por que isso? Porque as contravenções penais ocupam espaço, os crimes de menor importância ocupam espaço. O que é o crime? Doutrinariamente, a gente fala que o crime é a composição, é a junção da tipicidade, da ilicitude, da culpabilidade. Ou seja, o juiz precisa percorrer um caminho, todo um roteiro, para que ele possa chegar à conclusão se houve crime. E para a turma que não é do direito, a nossa diferença, o que faz a diferença do direito penal, dos outros ramos do ordenamento jurídico, do civil, do administrativo, do tributário, é que nós temos a maior de todas as penas, que é a pena de privação de liberdade, que os outros não têm. Fora a pena de privação de liberdade, a gente até se nivela, se equivale um pouquinho. Então você tem uma pena de multa, que multa para a gente não representa nada. Vide novamente o processo do mensalão. O que aconteceu? Eles foram condenados a multas altíssimas. Pergunta se um deles pagou uma multa dessa. Interessante, fizeram até aquela campanha na internet. Sobrou dinheiro. Sobrou dinheiro. Né? Sobrou dinheiro, eu te pergunto. A campanha pode ser até considerada para alguns aqui que eu vejo hoje, numa cidade pequena, de São João del Rei, para pobres mortais, lavagem de dinheiro. Com certeza, né? Com certeza. E é aviltante. Porque qual é a finalidade da aplicação de uma pena de multa no direito penal? É o bolso do condenado que tem que sentir. Porque qual é nós temos um princípio chamado princípio da intranscendência da pena. A Constituição fala assim: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Então, a pena é pessoal. Então, eu aplico uma multa a você e a comunidade paga por você. Qual o sentido disso para o direito penal? Né? Claro, vaquinha, exatamente. Não, e pior, sobrou dinheiro. Quer dizer, multa para a gente do direito penal não tem muito significado. Pena restritiva de direito também não tem essa... A nossa característica é a pena de privação de liberdade. Não é que a gente queira prender todo mundo, mas aquilo que faz o direito penal ser respeitado, efetivamente, é a pena de privação de liberdade, justamente no conceito de crime. Só o crime que importa numa privação de liberdade, mas nenhum outro. E é importante, doutor Rogério, se o senhor me permite, para que fique até mais claro, exemplificando essa questão,
é como o crime para o direito penal é como se fosse aquela pecinha de Lego, daquele brinquedinho. Se não encaixar, não há crime. Por isso que a gente fala desses vários requisitos. Né, assim, a gente tem uma característica muito forte. O nosso princípio da legalidade, a gente adota uma legalidade muito estrita, ou seja, quando a gente fala de tipicidade, que está assim, inserida no conceito de legalidade, a tipicidade é o encaixe perfeito da conduta. Parecido para nós não é típico. Parecido não interessa ao direito penal. Para nossa garantia, na verdade. Então, as pessoas até muitas vezes criticam, porque o direito penal isso, o direito penal aquilo. Quando o nosso código, vamos dizer dessa forma, foi criado, quando as leis penais foram criadas, a ideia não era criar para punir, a ideia era criar para garantir a não punição. É justamente o contrário. Então, um professor austríaco chamado Franz von Liszt, ele cunhou uma frase muito, muito interessante, que dá para a gente poder entender muito bem isso, que ele diz o seguinte, que em 1881, que o Código Penal era a carta magna do delinquente. Ou seja, o que quer dizer o Código Penal como carta magna do delinquente? É a minha garantia de que se aquilo que eu vier a praticar não estiver previsto na lei penal, não é crime. Então eu posso praticar o que eu quiser, desde que não seja previsto na lei penal. Essa é a garantia minha. Mas hoje a sociedade inverteu esse conceito. Hoje não é mais o Código Penal a carta magna do delinquente. Hoje, as pessoas que adotam esse movimento de lei e ordem, que querem prender a qualquer custo, hoje as pessoas entendem que o Código Penal é a carta magna do cidadão. Ou seja, aquilo que o cidadão tem contra, na verdade, a delinquência. E subverteram completamente o conceito que surgiu, né, lá no período iluminista. Mas, enfim, a gente tem vivido esses momentos complicados aí. O conceito de crime, então, limita o arbítrio do Poder Judiciário. Limita. Né? Então, para que um cidadão hoje seja condenado criminalmente, a sua conduta tem que se amoldar perfeitamente ao tipo penal. Por exemplo, muitas pessoas falam a respeito do crime de dano. Então, imagina, você entra hoje numa loja, num museu, e de repente você, de uma forma estabanada, você se movimenta e quebra um vaso preciosíssimo de 3.000 anos. Bom, você vai falar, mas o cara quebrou o vaso. Não, no Código Penal não existe o dano na modalidade culposa, só existe o dano doloso. Se você foi até o museu e quis quebrar aquele vaso, é uma coisa. Agora, embora você tenha produzido o mesmo resultado, que é o resultado do dano, para a gente do direito penal não importa por quê. Porque não existe isso que a Juliane está dizendo, não existe previsão na lei daquele comportamento de natureza culposa. Isso para a nossa garantia. Então, essa é a importância do princípio da legalidade, da tipicidade para a gente no direito penal. Bom, nós vamos para um breve intervalo, não saia daí, voltamos já.